Olá, queridos amigos do CEPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês. Nós esperamos encontrá-los todos muitíssimo bem nessa noite calorosa aqui em Uberlândia e para onde essa mensagem for, que todos vocês sejam abençoados com essas palavras. Antes de nós começarmos com a live de hoje, com a palestra, eu vou convocar, é uma convocação mesmo, para que todos nós possamos fazer a nossa oração juntos. O nosso planeta está clamando, né, por tantas coisas. Então, para que nós possamos, nesse momento, fazer uma oração com a intenção de auxiliar o nosso planeta, com um sentimento de paz, de amor, de harmonia, de paciência, que é o tema que nós vamos trabalhar hoje, para todos aqueles que estão impacientes, para que eles possam receber aí o abraço de Maria de Nazaré, a sua consolação, todo o amor de Deus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, amado Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, hoje o que eu vou falar com vocês é a respeito da mediunidade e da paciência. Quando a madrinha trouxe para nós as temáticas, né, ela trabalhou a questão da depressão, e eu brinquei com ela que eu achei muito exótico ela falar sobre a depressão no contexto da mediunidade, e depois vieram tantas coisas, né, para que nós pudéssemos trabalhar com vocês. A Bessa falou na última semana sobre a benevolência, e hoje eu vou falar a respeito da relação entre mediunidade e paciência. Se nós formos procurar no dicionário o significado de paciência, aparece, né, o substantivo feminino sendo descrito como uma virtude. A paciência é a virtude de desenvolver a compreensão, de desenvolver o nosso entendimento, especialmente quando as coisas não dão certo. Que é preciso ter a atitude da resiliência, de suportar com dignidade até que as coisas caminhem e cheguem aí ao patamar que nós estamos esperando. Eu achei muito precioso poder fazer um estudo para poder falar com vocês a respeito da paciência, e eu vou elencar aqui os motivos pelos quais eu achei muito importante, para mim especialmente, que sou uma pessoa muito impaciente, a ter tido a oportunidade de estudar para poder falar aqui com vocês. A primeira relação que se estabelece quando nós vamos compreender a mediunidade é que ela faz parte do nosso dia a dia. Nós que nos dispusemos aí à atividade mediúnica, para isso, né, nós vamos entendendo o que está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, onde que a nossa mediunidade está sendo efervescida, onde ela está sendo despertada, e o que tem a ver a paciência com isso. O primeiro ponto que eu pensei foi a questão da paciência que nós precisamos ter conosco mesmo. Por quê? Geralmente, né, quando nós começamos a fazer alguma coisa, e aqui eu vou falar, né, da questão da religiosidade, né? Vamos pensar a Umbanda, nossa casa, o CPMM é uma casa umbandista. A Umbanda, se nós formos pensar em tempo histórico, ela é uma religião muito jovem, né? Ela tem aí um século só de vida. Então, comparado, por exemplo, com o catolicismo que vem do século IV, com a adoção do Império Romano, né, que tem mais de 1.600 anos, comparado, né, uma doutrina com a outra, o tempo de existência, de dogmas, de situações que foram criadas e vividas, experienciadas, entendidas e discutidas, é muito menor, certo? Então, eu fui pensar, como é a questão da paciência que eu, que tive uma formação católica, preciso desenvolver, e eu não entendi isso inicialmente, por isso que eu achei muito oportuno falar inclusive da minha experiência aqui agora com vocês. Porque o que aconteceu? Geralmente, quando eu me proponho a desenvolver alguma atividade, eu sou uma pessoa empenhada, eu gosto de entender, eu gosto de compreender, e geralmente, nesse meu afã de tentar entender as coisas, eu acabo atropelando etapas e atropelando processos. E isso
quando eu fui viver a minha experiência aqui no CEPMM, logo que eu comecei, eu vi que era uma situação que não ia funcionar, que não ia rolar. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. Então, como a minha base católica, né, me forneceu determinado entendimento para que eu pudesse chegar até aqui, quando eu cheguei até aqui, eu pude perceber que ia ser muito importante que eu vivenciasse diversas etapas para que eu de fato entendesse o que era mediunidade, o que realmente era Umbanda, o que ia despertar em mim. Então, a primeira noção que nós precisamos entender é a noção de paciência com a gente. Por quê? Eu começo a minha atividade mediúnica no centro. Uma ideia muito leiga que se tem é que a mediunidade só pode fornecer algum tipo de benefício se for uma mediunidade de incorporação. Como se você estivesse superestimando a incorporação em detrimento das outras mediunidades. Nós temos a oportunidade de aprender com a atividade mediúnica o tempo todo. Eu desenvolvi minha base de entendimento, não foi com a incorporação, foi cambonando. Foi atendendo os guias, foi prestando atenção nas mensagens que a espiritualidade estava passando, através dos ensinamentos que os guias da nossa casa, o cangaceiro, o Zé Baiano, os outros guias, os baianos, os boiadeiros, os pretos velhos, nas coisas que eles traziam, foi que eu consegui desenvolver aí esse pequeno patamar para que eu pudesse me sentir mais confortável dentro da doutrina. Então, quando a gente entra, vamos imaginar assim, o médium chegando e totalmente afoito para poder desenvolver a sua atividade mediúnica. Então, eu quero incorporar, porque né, aí, às vezes a gente pode vir assim tomado de uma vaidade muito grande, né, de um orgulho muito grande, porque eu quero receber um grande mestre, eu quero receber um guia que é muito conhecido, que é um chefe de uma falange. Meu amigo, você não deu boas-vindas ainda nem para o seu espírito, quiçá para espíritos mais evoluídos, que estão sabendo mais. A primeira coisa, a primeira paciência que você tem que desenvolver é com o seu próprio espírito, é se acolher, é parar de ter essa necessidade de controle, essa necessidade de vaidade, de orgulho, e começar a entender o seu próprio processo. Paciência é um vocábulo que está ligado a vários outros, como processo, tempo e disciplina. Quando a gente vai pesquisar paciência no Evangelho, a gente cai lá no Eclesiastes capítulo 3, que é quando fala a respeito das noções de tempo. Há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de ser feliz, tempo de se entristecer, há tempo de ter paz e tempo de ter a guerra. Aí vocês podem pensar o seguinte: como é que uma doutrina que fala que a gente precisa evoluir, que a gente precisa mudar, pode ser tão dicotômica a ponto de falar que há o tempo da guerra? Nós estávamos comentando aqui agora há pouco, a Bessa até brincou assim, a pessoa que não está sentindo as dores do mundo, que não está percebendo o que está acontecendo no mundo, ela tem que estar fora do planeta Terra. Porque o nosso planeta, ele está clamando por tantas coisas, ele está chamando a nossa atenção para tantas coisas, que é impossível nós nos colocarmos de forma insensível longe disso. Então, há um tempo para cada uma das coisas, e é muito importante salientar aqui, na carta de Paulo para os Coríntios, Paulo diz o seguinte, que a caridade é aliada da paciência. Eu preciso entender o conceito da caridade, porque vamos pensar o seguinte: se eu estou aí desenvolvendo a minha mediunidade e eu quero aprender e eu quero auxiliar, e aí eu acho que eu tenho que aprender tudo, de uma vez, num único sentido. Gente, eu falei inicialmente a respeito do nascimento das religiões. Absolutamente ninguém no planeta Terra sabe tudo sobre um assunto. Eu sei bastante coisa sobre história, por exemplo. Sei, o Issa entende muito sobre música, a madrinha tem uma grande vivência mediúnica. A madrinha sabe tudo sobre mediunidade? Não, porque a mediunidade demanda prática e demanda estudo. Ela tem grande conhecimento, mas ela não sabe tudo.
Eu não sei tudo sobre história, ele não sabe tudo sobre uma música. Por quê? Sobre música, no conceito geral. Por quê? Porque nós não nascemos prontos. O que nasce pronto é celular, geladeira, mesa, sapato. Isso nasce pronto, são coisas. Nascem prontos e vão se gastando. Pessoas, seres humanos como nós não nascemos prontos. Nós não nascemos prontos e vamos nos fazendo ao longo das nossas experiências. Se você não tiver o mínimo de paciência para entender o seu processo, a capacidade que você tem de ter sucesso, de conseguir ir desenvolvendo com respeito e cultivando boas coisas para sua prática mediúnica, ela é reduzida num número gigantesco. Então é preciso ter, o primeiro ponto da paciência, é preciso ter paciência com a gente mesmo. O segundo, é preciso ter paciência com os outros. E eu vou colocar aqui. Imaginem a situação hipotética que eu vou trazer. Quando eu vou ao médico, eu quero ser atendida muito rápido. Eu quero chegar lá, eu não estou muito, eu estou com pressa e eu quero ser atendida muito rápido. Mas aí quando o médico me chama, eu não quero ser atendida rapidamente. Eu quero que ele demore na consulta. Vocês conseguem entender o desequilíbrio que a gente proporciona com relação às coisas? O que tange a mim, se é para me atender, pode demorar muito. Mas e quem está lá de fora e está esperando o atendimento? Aí não pode demorar? Então, até mesmo na nossa lida, na nossa situação com os outros, é preciso que a gente tenha paciência. Quando a gente busca, enquanto consulente, enquanto médium da corrente, eu estou com um problema muito grave, eu estou sofrendo por uma situação e eu quero falar com a espiritualidade. Aí eu fico ansiosa, eu fico, nossa, mas parece que está demorando tanto, eu estou esperando há tanto tempo para poder falar com o guia. A própria espiritualidade traz umas frases muito emblemáticas para nós. Você demorou 5 anos desenvolvendo esse problema. Você não consegue esperar 50 minutos para ser atendido no trabalho? Para uma coisa que vai te levar para um processo de reflexão, que a partir do momento que você vem, quando você entra no portão, você já está recebendo tratamento. Então é preciso que a gente desenvolva esse processo de paciência conosco e para com os outros. Posso só te interromper? Claro. Porque uma que é com os outros e para conosco, completando isso que você falou, eu iria além. Você também já deve ter escutado isso, todos nós, dos guias falando. Você gastou, sei lá, 10 anos para cavucar esse problema. E aí você quer sair em 10 dias. Também dá um tempo, às vezes vai ser uns 10 meses. Se você for muito bom, desenvolto, se propor, talvez reduza o tempo. Mas, claro, não é 2 pesos, 2 medidas, mas é um excelente exemplo. Você demora sei lá quantos anos para se embolar, quer se desembolar em dias. Então também essa paciência ela fica, a falta, acho que soma as duas, né? Principalmente com a gente, mas também para com os outros também. Sim. É só porque eu lembrei desse complemento. Sim. Me lembrou muito o que você falou. E soma muito isso que você trouxe. Um ponto que eu queria trazer é que nós pensássemos o seguinte: a nossa geração agora, nós que somos nascidos no século XX e no século XXI, os mais jovenzinhos que são nascidos no século XXI, essa nossa geração, esse pós Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, é uma geração que ela aprendeu a lidar com o tempo de uma forma diferente. Por quê? Junto com esse momento histórico vem o desenvolvimento da tecnologia, esse êxodo rural, essa migração para a cidade. E aí surge uma questão que é antropológica, que é dos seres humanos. A nossa geração não tem paciência. Às vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa vai ligar o computador. Ela fala assim, nossa, mas o meu computador está uma carroça. Ele está demorando quanto tempo para ligar? 1 minuto. Nós perdemos totalmente a noção de ter paciência para com o resultado das coisas, para com uma notícia. Quando meu irmão nasceu, meu irmão é de 1983, meus avós moravam na roça, o meu pai avisou pela rádio, porque nós morávamos numa cidade muito pequena, não tinha condição de ir até a fazenda onde a minha avó morava, e a notícia chegava pelo rádio.
Nós perdemos a expectativa de receber uma notícia por carta e isso demorava muito. Então a gente perdeu totalmente a noção de processo. E quem nos dá muito bem essa noção de processo é a natureza. Por quê? Você não planta uma coisa hoje e colhe ela amanhã. É impossível. A natureza nos mostra o tempo inteiro que não é possível dar saltos. Hoje em dia, nós enfrentamos uma situação muito grave com relação a essas gerações mais jovens, que são, por exemplo, os meus alunos, que eles perderam totalmente a noção de tempo, porque eu clico aqui, acontece uma mágica, né? Já transforma uma equação, eu já recebo uma resposta. Então tudo é muito rápido e tudo tá... Você quer falar? E tudo tá ao alcance das mãos. Aí o que acontece? Perde-se totalmente a noção de construção das coisas. Os pais falam, às vezes trabalha, se esforça absurdamente para pagar uma viagem que vai ter na escola no final do ano. Aí o pai vai buscar o filho depois da viagem e fala, e aí, super achando que ele vai ser extremamente reconhecido, né? Fala, nossa, eu me esforcei tanto pelo meu filho para que ele pudesse ter essa experiência que eu não vivi. E aí, como é que foi? O menino fala, normal. Fala, ou no máximo, legal. Por quê? Porque ele não consegue entender o processo de vida que leva à aquisição daquela situação, para que ele possa adquirir aquela passagem, para que ele tenha condições de viajar. Então, a nossa falta de paciência, e é preciso elencar uma coisa que é muito importante, gente, paciência é uma coisa, lerdeza é outra, certo? Porque o que é lerdeza? A Suzana está falando que eu tenho que ser super paciente com a minha mediunidade, ou que eu tenho que ser super paciente com os outros. Lerdeza tem a ver com ausência de raciocínio, paciência tem a ver com força de vontade, com esforço, com respeito, com dignidade, com saber respeitar os próprios limites. E não é ser condescendente e nem estar totalmente ligado com preguiça. Isso aí tem relação com a lerdeza. Eu acho que a geração do Silon, né, que a gente falou mal, a geração do Theo, do Silon, o grande problema chama-se preguiça. Sim, é a preguiça em executar, a preguiça de pensar. É uma preguiça de pensar, e aí o ser humano acaba perdendo essa habilidade de pensar, consequentemente todo o processo criativo dele não existe mais. Exatamente. Por isso que frustra muito, porque ele não pensa, ele tem preguiça de pensar, ele tem preguiça de executar, ele tem preguiça de esperar. Por que eu falo da preguiça? A gente só entende que é preciso ter paciência quando você sabe executar alguma coisa. Então, quando você está executando alguma coisa, você tem noção do tempo que você leva para executar aquilo. Exato. Quando você entrega tudo pronto, a pessoa realmente não tem essa noção. Para ela... Tá pronto. Eu sempre falo assim, o trabalho do outro, você nunca deve mirar o seu trabalho sem um trabalho alheio. Porque cada um tem uma forma e um tempo de executar aquilo. Fora os lerdos e os preguiçosos. Porque o preguiçoso e o lerdo, o que você fala em uma semana, o preguiçoso e o lerdo, você não conclui nunca. Né? É isso. Doutor, faz muito sentido. Porque, dentro do desenvolvimento mediúnico, né, da gente com a nossa mediunidade, eu ia trazer exatamente essa questão da preguiça. A gente primeiro olha, a gente chega num ambiente, aí você está desenvolvendo sua mediunidade ali, seja ela qual for. Mas você já se depara, isso serve até para a questão de aprendizado em tudo. Você se depara com quem está muito evoluído, né? Ali, na sua visão. Sim. Tem alguém muito evoluído ali. E aí você já quer, você tem a preguiça de passar pelo processo e até... Porque chegar lá na frente. Para chegar lá, para o desenvolvimento, qualquer desenvolvimento, você precisa de uma ação motora, né? Sim. Primeiro, você precisa tomar uma atitude, precisa passar pelos processos. A gente tem preguiça de ler livro, a gente tem preguiça de esperar, a gente tem preguiça de ouvir. Nossa, de ouvir a gente tem que mais. A gente tem preguiça de às vezes, estudar aquele negócio e entender que um mês é isso aqui, cara. Sim. E às vezes você estuda o negócio, aí você começa a colocar em prática.
e o negócio começa, mas é porque eu não tô sentindo, é porque as coisas não estão acontecendo, não, é porque eu acho que eu não tá dando certo pra mim. Mas calma. Um dos fenômenos mais curiosos que acontecem quando a pessoa chega no centro, e eu já observei muito isso, às vezes eu vejo a madrinha passar por diversas situações assim, a pessoa fala, não, porque antes de eu entrar aqui eu incorporava na escola, na feira, lá em casa, dentro do ônibus, e aí chega aqui eu não sinto nada. Não faz assim o menor sentido que a pessoa pense o seguinte: você está chegando num ambiente novo, você vai passar por um processo de doutrina. A espiritualidade que trabalha com você também vai passar por um processo de doutrina. Ser uma corrente significa que alguém está te recebendo. É como se vocês imaginem o seguinte: imagine que você está colocando um ingrediente novo numa massa. A massa sofre o efeito e o ingrediente também. Até ele ser ali sovado, né, no linguajar gastronômico, para que ele esteja homogêneo junto com todos os outros ingredientes. Eu posso acrescentar uma coisa? Claro, André. Eu cheguei à seguinte conclusão dessa... Eu não entendi. Nessa questão. Então é o seguinte, quando você não entra para dentro do centro, você incorpora na igreja, na rua, na chuva da fazenda, na casinha de de saber. Então você está incorporando. Quando você entra para uma corrente, aí você, mesmo que você não queira, você toma consciência da responsabilidade. Exatamente. Então é muito mais fácil eu ser irresponsável e dar a justificativa da ação ao acaso, porque quando eu entro, eu querendo ou não, ali já me puxa para um senso de responsabilidade e compromisso. E aí é tanto uma questão doutrinária isso aí, que é uma questão de paciência, que quando isso vem, aí eu consigo segurar. Só que eu não percebo que eu também consigo segurar, né? Eu acho que eu não sinto nada, na verdade eu estou segurando, entendeu? Enquanto não vem essa consciência, eu não tenho por que segurar. Então, o que vai dificultando a pessoa desenvolver e ela ter essa paciência, é ela aceitar de fato esse compromisso e esse senso de responsabilidade. Entendeu? Então, é tão forte isso que o inconsciente dela já absorveu e captou, que ela vai, ao longo do tempo, criando uma resistência, porque ela sabe que se ela aderir, esse senso de responsabilidade e compromisso não tem como ela desvincular mais, porque ela tomou consciência. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, né? Sim. Até no... Pode dar. Somando, acrescentando isso aí que a Maria está falando, eu acho que também é exatamente por isso que a gente submete a comunidade, nessa coisa de corrente. Senão a gente desenvolveria a mediunidade, cada um na sua casa. Cada um na sua casa, igual a Maria faz no brincadeira, você também vai na feira, na rua, na chuva, cada um vai desenvolvendo a sua e traga uma coisa desgovernada, mas realmente a gente ter essa coragem, até para ter paciência e ter coragem, né? Porque de se submeter e saber que não vai ser só o seu tempo, como se deu o exemplo da massa, é um tempo de todos, mas é também o tempo da espiritualidade. Então nós vamos ali alinhando os tempos, né? Vamos dizer assim, por isso que a gente salva primeiro o Iroco, né? O Senhor do Tempo, mas vai alinhar e para que eles sintam o menos possível, como o Rafa falou, você chega e tem um bombando, você fala, nossa, que brilho, né? Glamorizou. Aí você ainda tá aqui fosca, apagado, não tá sabendo nem como tá passando as coisas. Mas aí cabe a cada um também. Do lado de lá e do lado de cá. Não, é uma das coisas mais... Pode falar, Rafa, desculpa. A oportunidade da comunidade, que a gente, aqui, olha o tanto que o teste de paciência vem. Você testa a paciência com você testa a paciência com a convivência entre os seres humanos, né? Interpessoal. Você testa a paciência de ouvir, às vezes, o que você não quer ouvir e ficar calado, engolir aquilo para você poder pensar, porque você precisa desenvolver. Você testa a paciência de esperar o tempo. É bom, né, cara? E você sabe que é uma das coisas que eu acho mais curiosa, vamos dizer, bizarra, na experiência mediúnica, é que eu acho que as pessoas tiram muito mérito de quem é de fato bom. Porque eu vejo essas pessoas falarem assim, nossa, a madrinha tem o dom da palavra. A senhora realmente tem, mas é porque a senhora estudou. Se preparou. Entendeu? A senhora se preparou. preparou. Um dia foi ruim, entendeu?
Ai, nossa, porque a madrinha sabe tanta coisa. Sabe quantos livros que a madrinha já leu? O tempo que ela se dedicou para fazer aquilo ali? E com a espiritualidade acontece a mesma coisa. Ai, nossa, porque olha lá, o padrinho trabalha com cangaceiro. Aí vocês falam assim, nossa, mas o cangaceiro é tão rígido, o cangaceiro é tão sábio. De quem que vocês acham que é a primeira pessoa que ele exige disciplina, responsabilidade, entendimento? Do padrinho. E tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E Aliás, um exemplo vivo vivo. de que a paciência vem é dele. Entendeu? Então, assim, é muito engraçado às vezes quando a pessoa fala assim, ai, porque eu quero trabalhar com fulano de tal, como se fosse assim, um processo de escolha, como se fosse um cardápio espiritual, que eu vou escolher com quem eu vou trabalhar. E esse desrespeito à questão do processo. E a natureza é tão sábia e a gente ignora solenemente. Esse nosso êxodo para a cidade irrompeu com uma coisa muito ruim, que é perder a noção de processo da natureza. Uma borboleta, se ela for retirada do casulo antes da hora, não vai dar certo. Uma banana pode ser madurada com... É carbureto? No jornal, né? Carbureto. Ela não vai ficar tão gostosa quanto uma banana que passa por um processo de maturação natural. Está ocorrendo um fenômeno, começou a ocorrer um fenômeno, por isso que a gente tem que observar as coisas. Teve o êxito da zona rural para a cidade. Agora está começando a sair da cidade. As pessoas estão procurando a natureza, estão procurando um sítio, estão procurando um lugar. As pessoas começaram a buscar isso. E é ao contrário. Hoje, eles saíram da roça para estudar na cidade, para se aculturar. Hoje, os aculturados estão saindo dessa cultura para pegar a simplicidade. De uma certa forma, eu acho que isso é positivo, porque muitas pessoas já começaram a perceber que tem que haver esse equilíbrio. Né? Aquilo que antes você subestimava como fruto de absolutamente desnecessário e ignorância, hoje eles percebem o nível de riqueza e o nível de sabedoria que tem. Você estar em contato e trabalhar com a natureza. Né? Ela começa no primeiro momento com um processo só de diversão, mas aos poucos a pessoa vai ali, de alguma maneira essa natureza vai entrando dentro dela. E aí ela resolve que não, eu quero mudar ao meu ritmo de vida. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem sobre isso, que a realização do sonho é ter um sítio para sair da loucura da cidade, né? Outro dia eu estava conversando com o Rafa e a Fran e eles me indicaram uma série chamada The Chosen, Os Escolhidos, e eu comecei a assistir. E é uma série que retrata a vida dos apóstolos e de Jesus como pessoas comuns, gente como a gente, né? Porque às vezes, aqui nós gostamos muito durante as lives de falar sobre Jesus, porque ele é o exemplo vivo que nós tivemos da possibilidade, do entendimento, da compreensão, o exemplo vivo de fato, né? Dessa vida nossa vida ser cada vez melhor. E um dos episódios dessa série mostra Jesus, é o terceiro da primeira temporada, mostra Jesus lidando com as crianças. E eu achei muito curioso, porque é um momento em que um espírito que era evoluidíssimo, né, que tão sábio, que tinha um poder tão grande, ele se coloca numa condição infinitamente inferior, que é a nossa na matéria, para poder trazer, né, sabedoria, trazer histórias, trazer entendimento. E nessa situação, né, nesse episódio específico que ele lida com as crianças, é muito bonito, porque a criança ela traz aquela curiosidade que é nata, né? E as crianças fazem perguntas ao conhecê-lo, né? Elas não fazem ideia de que se trata de Jesus, e elas têm perguntas que são muito comuns. Onde você mora? E ele fala, minha casa é o mundo. Mas você não tem uma casa numa cidade? Não, porque... E ele vai explicando de um jeito tão bonito. Ele diz, não, eu viajo muito, mas eu tenho sempre a casa do meu pai como morada. E através das explicações dele, elas perguntam, com o que você trabalha? Você é marceneiro, que ele está fazendo alguns objetos. Ele fala, não, eu consigo transformar alguns objetos usando a força das minhas mãos e da minha criatividade. Eu vou trocando esses objetos em algumas coisas que eu necessito para poder sobreviver.
ele faz fogo, né? Você mora nessa cabana? Mas é só temporário. E aí, a menininha chega, uma menininha chamada Abigail, chega e diz o seguinte, né? Aí, como é que é a sua família? Aí Jesus explica algumas coisas sobre a família dele e pergunta, né, da família dela. Ela diz, a minha família não é rica, porque ela estava com uma bonequinha muito simples. E aí, ele deixa, né, depois que ele parte, que ela traz alguns amigos, ele tem essa experiência de extrema paciência, de ensinamento, ensina as orações, ensina bons exemplos, né, práticas boas para essas crianças. Ele deixa para ela a mensagem escrita numa pedra: Abigail, eu não vim só para os pobres, eu não vim só para os ricos, eu vim também para os pobres, para que ela pudesse entender que ela também estava contemplada na maravilha de Deus. Então, toda vez que a gente pensar a ideia de paciência, de que a gente está sem tempo, de que nós não conseguimos fazer as nossas coisas, vamos nos mirar no exemplo de Jesus, do quão paciente ele foi. É muito simbólico quando você vai contar uma coisa para uma criança e você usa de uma linguagem lúdica, né? Que você usa uma fábula, por exemplo, você vai falar, sei lá, dos 3 porquinhos, da raposa e da lebre, você vai falar outras tantas, né, histórias que são bonitas, que você pode contar, que vai trazer uma moral, que vai trazer alguma coisa. Jesus utilizou a mesma linguagem, né, que eram as parábolas, para poder ensinar uma população extremamente ignorante. Então observem o nível de paciência que isso requer. Eu que sou professora tenho entendimento de que alunos não aprendem da mesma forma. Eles não têm, porque as experiências são diferentes, o processo das sinapses é diferente, a condição de vida é diferente. Então tudo isso traz, né, uma vivência para o aluno na hora do aprendizado que é muito diferente. Então é preciso que a gente faça o quê? Uma adaptação da linguagem para que ela se torne coerente, para que ela se torne viva, para que ela se torne interessante para aquele aluno poder aprender. E foi a mesma coisa que Jesus fez. Então ele poderia ter sido impaciente, ele poderia ter falado, gente, mas não é possível uma humanidade, pessoas que já reencarnaram centenas de vezes, continuarem ignorantes dessa forma, querendo apedrejar outras pessoas, né? No caso de Maria Madalena, querendo, mas você está aqui comigo, você fala que é meu companheiro, e na hora que o exército romano vem, você vai me negar, como aconteceu com Pedro, né? Na hora que eu for, né, ser castigado, quando eu vou passar pelo julgamento, né, você vai lavar suas mãos, você lavou suas mãos, você se isentou da responsabilidade, como aconteceu com Pôncio Pilatos, não Afonso Pilatos, né? Como aconteceu com Pôncio Pilatos, né? Então, olha a quantidade de vezes que Jesus teve, né? A quantidade de vezes, de oportunidades que Jesus teve para poder ensinar as pessoas, para poder trabalhar com essas pessoas o seu propósito, a sua boa vontade, as suas próprias noções de paciência. Então é muito importante que em todos os momentos que nós formos pensar, que a gente se mire aí nesse exemplo de Jesus e que a gente pare de querer atropelar as etapas. É preciso que se viva cada uma, a história está aí para poder, né, nos mostrar isso o tempo todo. Não negar as aparências nem disfarçar as evidências. Né? Isso não pode acontecer, porque senão a gente acaba repetindo os mesmos erros. A gente recai no que na história a gente chama de negacionismo histórico. A gente nega coisas bizarras que aconteceram, né, coisas extremamente graves, como o Holocausto, né, milhões de pessoas sendo mortas por questão de preconceito, né, ideia de que vai existir uma raça pura. É preciso que nós aprendamos com os nossos erros e que nós tenhamos a paciência e o respeito pelo nosso processo em recomeçar, em reconstruir, em refazer, em termos essa oportunidade diária, todos os dias. Nós falávamos há pouco sobre o tempo. Rafa falou, um mês não é nada, em Saturno é um dia, né? Então assim, você pode reencarnar no outro planeta em que a dificuldade vai ser muito maior do que você está vivendo agora. Então é preciso que a gente retire esse véu, e é uma coisa que eu gosto muito de salientar.
Retirem da mentalidade de vocês que karma é coisa do passado. Você pode estar adquirindo um karma gravíssimo agora no presente, ignorando o que está acontecendo com a sua existência. Só antes de você fechar, um negócio que a Madrinha falou, eu quero somar com uma outra coisa que ela costuma falar, que ela falou dessa volta, do resgate do natural, que é uma coisa que a Umbanda faz desde sempre, né? O resgate das forças da natureza, não sei o quê. Mas uma outra coisa que ela fala que é do físico que pude, que muitas vezes a gente ouve os guias falarem, tem gente que vem, nossa, adora a natureza, uma cachoeira, não sei o quê. Mas isso não é todo mundo, e muita gente não tem tempo. Fala assim, não, eu tô custando meu apartamento e meu trabalho, então a gente tem que aliar a paciência com a esperteza, igual você falou, né? Para aliar as duas coisas. Muitas vezes a gente não sabe qual é a árvore que está no seu caminho. Você vai pro seu trabalho, sei lá, se você vem aqui pro CPMM, você sabe, você está na porta da sua casa. Aí fala assim, nossa, adoro ir pro sítio, pra uma cachoeira, mas não está equipado nem ao redor. Então, assim, é também natural, porque você faz ali o seu ambiente, né? A questão do meio ambiente, não só da questão que tem que ser a natureza, planta, pedra, terra, tudo, né? Tipo, a gente, com o que a gente tem, a gente consegue se conectar. Porque, na verdade, se tudo é parte da criação, né, a gente também tem um jeito ali de conectar. Pode ser uma pequena coisa que você observa, um pequeno passarinho que você às vezes nem sabe que canta ali toda vez ali, sabe? Na sua janela, porque misturou mesmo o campo com a cidade. Mas a gente também entender essa esperteza, que não é também assim, eu vou ter, como você falou, aquela paciência lerda, eu vou esperar as férias que eu vou com contato com a natureza. Não, a gente pode fazer no cotidiano, diluir, né? Esse equilíbrio que você trouxe, é um exemplo que eu lembrei, que eu já vi os guias falar. O tempo, né, e o sete, eles dizem que a hora ela foi inventada pelo homem. Sim. O homem, por uma questão de organização, inventou a hora. Lá na Idade Antiga. E consequentemente, o homem acabou introduzindo dentro da hora o tempo. E, na verdade, o tempo não está dentro da hora, né? E o sete, o próprio tempo dizem que o tempo é quando está pronto, né? Quantas vezes a gente ouve uma mensagem, essa mensagem entra na nossa cabeça, passa-se um tempo, acontece uma determinada situação, aparece a árvore na nossa frente e aquela mensagem que você ouviu lá atrás fez todo sentido. E às vezes você já passou por essa árvore diversas vezes, mas você ainda não estava pronto. E quando você chegou e estava pronto, você viu a árvore. E aí aquilo tudo fez sentido, sabe? Então, ele sempre diz para mim, o tempo é quando está pronto. Isso é de uma sabedoria tão grande. Uma das profissões que mais exigem a questão de sabedoria, e que eu acho muito bonita, é a cozinha. E geralmente quando você conversa com alguém que tem noções de cozinha, de culinária, não estou falando aí no caso ainda da formação em gastronomia, não é isso. Por exemplo, minha mãe entende muito de questões de cozinha. E às vezes quando ela vai fazer um bolo, uma quitanda qualquer, ela, sem olhar no relógio, sem nada, se você tirar, por exemplo, o pão antes da hora, ela te fala, não está pronto. Ele pode estar com um aspecto muito bonito, que está muito bem assado, que está muito bem feito, aí ela fala, não está pronto. Ele precisa ficar mais um pouco no forno, ou se você está mexendo com a massa, você tem que sovar mais um pouco, ou falta ainda um ingrediente que vai dar uma transformada na massa. Então isso, esse tipo de vivência são coisas que a experiência traz, né? E isso aí independe de qualquer tipo de conhecimento, porque é o tempo que fornece, né? Mas é interessante o que vocês estão falando, porque até para ter esse tipo de conhecimento precisa do tempo para se observar, para se errar, para entender. Quebrar um pão, tirar ele cru e ver assim não é bom, assim é bom. E é o Eclesiastes 3. E é um processo muito interessante, porque você tem que estar atento para o processo, para que isso possa acontecer. Se você está preocupado só com o resultado, você não consegue observar essas nuances. E é interessante pensar sobre isso, né? Quando, se você for pensar, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, um dia eu vi a espiritualidade falando, se o seu filho vira para você e fala que quer ser campeão olímpico de atletismo, você dá para ele a medalha ou o tênis?
Mas, aí é a questão da criação. Né? Se não na medalha é o texto. Porque o texto vai treinar, vai construir. Você pode pular todas as etapas e, né, e não vai resolver o problema, porque não vai aprender, que é o mais importante. Já, tá? Pessoal, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, né, nesse momento. Envie essa live, ela vai estar disponível aí no Instagram e também no YouTube, no nosso canal no YouTube. E agradecemos muito a todos vocês, esperamos que vocês estejam bem, em paz. Que Deus abençoe todos, fiquem com Deus. Obrigada. É o Gizinho.